Filipenses capítulo 3, quero ler com os irmãos do versículo 12 ao versículo 16. Filipenses capítulo 3, versículos 12 ao 16. Quero pedir bastante atenção de todos, porque essa ministração de hoje, embora uma palavra já dita inúmeras vezes aqui, pelo menos o texto e o contexto no qual nós vamos abordar, ainda que eu vou procurar fazer uma abordagem um tanto distinta das anteriores, mas eu decidi ministrar essa palavra tomando a figura de Saulo de Tarso, tanto quanto o Paulo, né? Posteriormente chamado de Paulo, apóstolo dos gentios, como a nossa meditação. Queremos olhar para a vida e para o ministério, a vida de Saulo de Tarso, tanto quanto a vida de Paulo, o apóstolo Paulo, as suas experiências de vida, a fim de nós identificarmos na história de Saulo alguma coisa semelhante à nossa história, enquanto ministério apostólico de volta à palavra, e também enquanto membros individualmente deste ministério. Eu digo isso, queridos, porque toda transição, ela é sempre muito difícil. Vocês podem observar que a pessoa, o ser humano, quando nasce, e ele vai vivendo a sua vida aqui sobre a terra, tem várias fases, né? Então, cada fase implica uma dificuldade. Quando o bebê está na tenra idade, tem as suas dificuldades. Porém, quando ele vai passando para a fase da meninice, ele vai encontrar vários obstáculos, porque ele vai ingressando num outro mundo. E esse ingresso num outro mundo, numa nova experiência, gera muitos conflitos. Toda transição gera conflito. Nenhuma transição, nenhuma mudança é feita sem conflito. Poderia até usar lá a expressão, né, que está na bandeira nacional, a nossa bandeira do Brasil, como exemplo, que é um tanto contraditória, que diz ordem e progresso. Há de se perguntar se pode haver progresso com ordem, porque todo progresso ele gera desordem, porque o progresso há uma ruptura de uma condição anterior para uma posterior. E nessa transição, a ordem, ela, por um pouco tempo, ela é desfeita. Só que não é no sentido de anarquia ou de baderna, mas é a crise. Então, toda mudança de etapa gera crise. O adolescente, por exemplo, que ele não é criança nem adulto, ele está numa fase intermediária de muitos conflitos. Até o rosto enche de espinha, né? Se pudéssemos aí utilizar isso como uma metáfora para dizer das perturbações, do metabolismo agitado, do conflito na mente, no coração. Essa transição, a voz vai mudando. Ou seja, todas as mudanças geram conflitos. E os conflitos precisam ser tomados como aprendizado. Precisamos de ser fortes. Precisamos encarar essas transições de uma maneira positiva, com inteligência, com estudo, com espírito de oração. E nunca podemos, então, resistir qualquer transição. E este ministério, assim como veremos, eu quero ilustrar isso na história de Saulo de Tarso, do posterior apóstolo Paulo. A nossa história, a nossa igreja, o nosso ministério é um ministério vivo, é orgânico. E a prova disso é que quem conhece bem o ministério, quem sabe desde a sua origem, desde o seu nascimento, vai perceber ou tem percebido que nós estamos numa constante mobilidade, numa dinâmica, porque o Senhor vai nos mostrando sua palavra, vai nos ensinando a sua verdade, e nós vamos então transitando de uma etapa para outra etapa, e assim sucessivamente. E eu percebo, enquanto um pastor dirigente, bispo sênior desse ministério, que todas essas transições, todas essas passagens geram em nós um conflito muito grande. Eu percebo isso. Eu sinto e vejo no rosto dos irmãos, muitas vezes, esse conflito. Mas é necessário que haja esses conflitos. O importante é que nós avancemos para um estágio de maior maturidade espiritual e não somente de maior conhecimento.